Excelente tarde de quarta-feira para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Estamos ao vivo com Pra Você, viu? É muito bom estarmos juntos em mais uma tarde, em mais uma oportunidade para conhecer ainda mais a arte e o talento da nossa gente mineira. E também a história de vida de artistas, personalidades que tornam o nosso estado conhecido mundo afora. Gente, são pessoas criativas, comprometidas com o que fazem e usam o dom que têm para levar o bem a muita gente e a muitos lugares também. E fazem isso com muita inspiração, mas também com muita dedicação e trabalho, viu? Afinal, ser artista dá trabalho, não é só glamour, como muita gente pensa, acha por aí, né? Que o diga a nossa convidada de hoje, que é mineira, é nascida aqui na capital Belo Horizonte. Ela é atriz e diretora de teatro e também de cinema. Já foi agraciada com 12 prêmios por sua atuação em teatro e em 3 por atuação em cinema. Gente, a nossa convidada é a Maria Inês de Castro Peixoto, conhecida também como Inês Peixoto, aliás, mais conhecida como Inês Peixoto. É ela que vai conversar conosco agora. Bom dia, boa tarde já, né, gente? 2 horas já é tarde por aqui. Seja bem-vinda ao nosso programa, Maria Inês. Obrigada, Síria. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Eu comecei fazendo uma apresentação de você, mineira aqui da capital de Belo Horizonte. A gente sempre destaca aqui no programa as histórias, as curiosidades, a bravura da nossa gente que faz sucesso e muito, diga-se de passagem, né? Por todos os lugares que vai. Você, aqui de Belo Horizonte, você nasceu onde? Qual região, mais especificamente? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, eu nasci aqui no Carmo Sion, na rua Rio Verde, com Boa Esperança. E a casa que eu nasci ainda existe lá, aqui no Sion. Atualmente eu moro perto até, eu moro no São Pedro. E sou belo-horizontina da gema mesmo. Delícia essa cidade, né? Sempre morou aqui desde que nasceu ou você mudou em algum ponto, algum momento de sua vida? Não, eu sempre morei em Belo Horizonte e eu morei 2 anos fora de Belo Horizonte. Eu morei em Arraial do Cabo, na época que eu fiquei grávida do meu filho mais velho. Eu quis ter uma gravidez tranquila e eu era muito apaixonada, mineira, muito apaixonada pelo mar, né? E eu sou dessas, bem apaixonadas pelo mar. E eu mudei para Arraial do Cabo, que é na região dos Lagos, né? Interior do Rio de Janeiro. Morei lá por 2 anos, mas foi a única vez que eu morei fora de Belo Horizonte. E é um lugar lindo, encantador, né? Igual você disse para nós mineiros que somos apaixonados com o mar, é um lugar maravilhoso. E aí, tirando dessa época aí, sempre morou e sempre viveu aqui em BH? Sim, sempre vivi em BH, estudei, trabalho em Belo Horizonte, viajo muito, né? Como você disse, eu sou atriz e a gente trabalha muito, principalmente viajando. Eu faço parte do grupo Galpão de teatro e a gente, né, viaja muito. Quer dizer, estamos agora sem viajar, né, durante a pandemia, mas normalmente o meu cotidiano, a minha agenda anual é bastante cheia de viagens. Maria Inês, como que foi o início para você? Quando que começou essa sua paixão com essa arte de interpretar? Foi em casa, foi no teatro mesmo, foi com brincadeiras de escola? Conta pra gente. Foi de criança mesmo, eu descobri essa paixão pelo teatro. Eu, aos 6 anos, 6 para 7 anos, uma irmã minha mais velha, chamada Ana, ela tinha uma amiga atriz, era atriz aqui em Belo Horizonte, chamada Sandra Mansur, ela já faleceu. E a Sandra me levou ao teatro pela primeira vez. Ela estava fazendo uma peça que depois eu descobri que foi dirigida pelo Pedro Paulo Cava, que é o Liderato, o rato que era líder. E ela me convidou, me levou, eu pequenininha, me levou para vê-la em cena. Eu fiquei tão encantada com aquilo que eu estava vendo, aquele espetáculo, que as imagens nunca mais saíram da minha cabeça. E eu descobri, assim, bem naquela hora, bem nova, eu falei, eu quero fazer isso, mas eu não sabia o que era isso direito, né?
Então, fui descobrir o que era essa profissão, se era atriz e tal, depois, mais tarde. Aí eu fui atrás de escola e sempre fiz, né, em escola. Mas aí eu fiz um pouquinho, fiz um período, um curso no TU, no Teatro Universitário, e depois eu migrei para o Cefar, a Escola de Formação Artística do Palácio das Artes, que hoje é o Cefarte, né, que tem a formação técnica também. E foi aí que eu comecei a encarar profissionalmente mesmo o teatro, né, essa profissão artista. E aí, levou isso para a vida, né? Inês, quem são as suas inspirações? Quem inspira você nessa carreira a seguir aí nos palcos? Nossa, são tantas inspirações, né? Eu fico pensando assim que, né, quando eu comecei, né, na década de 80, que eu comecei a estudar o teatro, a entender isso como uma profissão, essa pergunta é instigante, assim, que eu fico pensando, assim, uma pessoa, uma atriz que me inspirou demais foi a Marília Pêra, porque na época a Marília ela passeava muito entre vários gêneros, assim, ela era uma atriz que me instigava muito ela fazia besteirol, assisti vários besteiróis que ela fez, que eram maravilhosos, ela fazia drama, ela fazia cinema, e a Marília sempre teve um discurso de que é trabalhando que o ator consegue, né? Porque às vezes fica assim uma aura de você ter que nascer com um talento especial. Evidentemente, algumas pessoas nascem com um presente, né, dos deuses, assim, de um talento extraordinário, mas ela tinha um discurso que eu achava muito interessante, assim, que é essa coisa da vontade de você batalhar. Se você tem vontade de cantar, você tem que fazer a aula e tem que cantar. Se você tem vontade de dançar, você tem que dançar. Procure as pessoas que acreditam né, que você possa dançar. Ou seja, que é um ofício assim que você consegue desenvolvê-lo com a força de vontade. Assim, ela sempre foi uma inspiração para mim, assim, uma referência de atriz. E Como em qualquer profissão, como em qualquer carreira, qualquer caminho que a gente deseja trilhar, seguir, tem que ter muito estudo, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho. No seu caso, no caso de um artista que está nos palcos, não é diferente, né, Inês? Exatamente. E é isso, assim, você se envolver, não ter preconceito, se jogar em experiências diversas, né? Sempre gostei muito de fruir a arte também, né? De ver experiências experimentais, mais comerciais, experiências de continuidade de algum coletivo, ou seja, né? Por exemplo, né? Quando eu comecei, a gente tinha, né? O Antunes já tinha um grupo que era muito famoso, o Oficina, o Arena, eram coisas que a gente não tinha muito acesso, porque essas experiências passavam por Minas, mais na época de festival de inverno, alguma coisa vinha para ficar em cartaz. Mas a década de 90 já foi uma década que as coisas, os trabalhos do Brasil circularam mais pelo Brasil, e a gente conseguia, já estava viajando também muito. A partir da segunda metade da década de 80, eu também já viajava muito, então podia ver coisas em outros estados. E é isso, assim, de estar aberto, assim, porque a cultura brasileira é muito diversa, né? A gente consegue ter acesso a linguagens muito diferentes, assim, com os trabalhos de teatro, né? As experiências de teatro aqui no Brasil. Nossa cultura é muito rica. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua versatilidade também, né? Atriz aí de teatro, cinema, televisão e também tem uma passagem no cenário musical, né? Você participou da banda Veludo Cotelê. Sim. Então, Veludo foi na década de 80, o Veludo, né, nasceu do teatro, ou seja, assim, eu sempre fui apaixonada pelo teatro e pelo cinema também. Eu lembro que eu, pequena, eu cheguei a frequentar o nosso
falecido, extinto Cine Metrópole, né, que nós perdemos essa edificação na cidade, mas eu ia sozinha se não tivesse companhia para o cinema também, assim, eu tinha essa vontade de ver cinema e teatro. E o teatro era mais próximo para a gente, mais possível, né? Então, essa minha formação no teatro, ela é fundamental. Eu acho que depois, quando a gente tem a oportunidade de acessar trabalhos no cinema ou na televisão, para mim, essa formação do teatro sempre foi muito importante. Alguns princípios, né, que a gente desenvolve no palco, eles são preciosos assim, para você atuar, né, para a câmera também, seja para o cinema ou para a televisão. Então, assim, eu comecei com o teatro, fiquei no teatro toda a década de 80, de 90, com muito pouco acesso ao cinema. Nos anos 2000 é que eu comecei a ter alguma oportunidade de experimentar a televisão, né, que começou com Luiz Fernando Carvalho, no Hoje é Dia de Maria, que foi uma experiência completamente incrível. Então, assim, e daí surgiram outras oportunidades na televisão, algumas participações no cinema, e eu adoro, assim, eu acho super bem-vindo, sabe, quando aparece um projeto, né, no cinema e na televisão também. Eu acho que é super legal para o ator ele ter a oportunidade de passear, sabe, pelo palco, pela tela, enfim, é sempre bem legal, eu gosto demais. Assim. E apresenta a versatilidade do trabalho também, né? Gente, a nossa conversa com a Inês Peixoto está muito bacana, muito gostosa. Inês, você continua conosco, porque no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo. Vamos saber mais sobre essa atriz e diretora, mais sobre os trabalhos dela, sobre a vida dela também. Já rapidinho, logo depois do intervalo.